Professor Fernando Brancoli, a pergunta é, primeiro, uma observação, né? A ONU se colocando agora, né, para um posicionamento sobre esse conflito. Havia uma expectativa que isso acontecesse, mas demorou até um pouco para acontecer. E mais, o que diz, então, a Agência Internacional de Energia Atômica acaba contradizendo os Estados Unidos? Olha, o argumento americano de que os iranianos estariam sempre às portas de conseguir um artefato nuclear já vem sendo afastado com o tempo. E até mesmo os americanos vêm abandonando esse argumento. Ao longo dos últimos dias, o secretário de Estado, Marco Rubio, vem dizendo que, na verdade, o ataque foi para impedir que as capacidades de mísseis balísticos e ataques com drones por parte de Israel continuassem crescendo. Então, ele nem cita mais questões nucleares. Trump ainda cita em alguma medida, mas me parece bastante distante dentro desse processo. A ideia de um programa nuclear iraniano que seja capaz de desenvolver um artefato nuclear, todos os especialistas apontam que ainda estava bastante distante para esse tipo de processo. Mas aí isso envolve, obviamente, outras considerações de ameaças ou algo que o valha. Mas me parece curioso, e acho que a sua lembrança é válida, até a questão nuclear já foi deixada um pouco de lado. A ideia agora é que o Irã poderia atacar Israel, ou poderia realizar esse tipo de movimentação ou algo parecido. Agora, um ponto que me parece essencial dentro desse cálculo: a capacidade do Irã de enriquecer urânio, né, que porventura no futuro possa ser empregado para um artefato nuclear, ainda está mantido. Né? Apesar de certas instalações terem sido atacadas, parte importante da infraestrutura ainda está aparecendo. O que tem sido atacado ao longo dos últimos dias no Irã são artefatos lançadores de mísseis e coisas parecidas. Então há uma certa idiosincrasia, um certo paradoxo dentro desse tipo de movimentação. E, de novo, vale a pena acompanhar. Todas as falas do presidente Trump, de Marco Rubio, o secretário de Estado, já dizem respeito ao Irã como um ator que pode ter a capacidade de lançar mísseis e drones. A questão da bomba nuclear foi deixada um pouco de lado desse processo, né? Ora, professor, acho que é importante a gente sempre fazer uma costura com o que já aconteceu, né? Pensando em outros presidentes dos Estados Unidos, as experiências com essa política externa, com guerras e conflitos. Essa operação americana parece que vai se estender como aconteceu no Iraque e no Afeganistão também? Olha, Trump vem afirmando que a situação tem que ser muito diferente do Iraque e do Afeganistão, que são guerras muito mal vistas pela população americana, né? Uma guerra, como você colocou, duas guerras que duraram, né, no caso do Afeganistão, mais de uma década, com muitos mortos, um gasto humano e econômico muito grande. Diz ele que a guerra teria um cálculo aí de mais 4 ou 5 semanas, mas as informações dentro dos Estados Unidos é de que até mesmo o fato desse conflito agora ter durado já 3, 4 dias já surpreendeu um pouco Washington, de que a ideia é que seria algo mais parecido com a Venezuela, uma ação rápida, no caso de decapitação, né, com assassinato do Ayatollah, no caso da Venezuela, de sequestro do presidente, e que logo depois entraria um processo de negociação. Isso, obviamente, não acontece. A gente tem a manutenção de um conflito e acho que um ponto essencial: a gente já está vendo o aumento do preço de petróleo, a gente já está vendo complicações no tráfego marítimo ali ao sul do Irã, no Estreito de Hormuz, o que vai gerar aumento de preços de alimentos, da energia e de inflação ao redor do mundo. Eu lembro que no final do ano tem eleição de midterm nos Estados Unidos, né, quando parte do Congresso ele é trocado, e não há nada que políticos americanos tenham mais medo nesse momento do que inflação, do que aumento de preços de alimentos e uma certa insatisfação geral. Então existe um certo paradoxo aqui em que, por um lado, Trump quer a manutenção do conflito para garantir aí uma saída em que seus interesses sejam atendidos, um Irã mais enfraquecido, de preferência uma liderança que resolva negociar com os Estados Unidos, mas cada dia que o conflito permanece, o preço do petróleo continua aumentando, está falando já na casa dos US$ 85, né? Um preço que não aparecia há alguns anos. A gente já vai ver, por exemplo, problemas de logística em alguns espaços. Isso vai gerar impacto, pode gerar também impacto nas urnas, né? Nos votos lá no final do ano. Então, eu diria que em alguns dias os Estados Unidos vão começar a repensar até quando essa guerra vai continuar, ou pelo menos uma declaração formal dizendo: olha, não, agora acabou, a gente vai começar a negociar ou algo parecido. Vamos acompanhar. Nós conversamos com Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, obrigada mais uma vez pela ajuda. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.